Olá, bom dia. Bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá. Hold to. Faz aquilo que eu te falei, me coloca como host. Já botei. Alô, alô. Está gravando já? Já. Eu virei o host? Virei, tá bom. Projeta sua tela já, Monique. Já deixa a sua tela. Beleza. Vou esperar mais 2 minutinhos para poder iniciar a reunião. Beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Monique Simões, sou consultora de Tableau da PEF. A PEF é parceira Tableau. Vou estar com vocês hoje, no segundo dia de webinar, apresentando um pouquinho dessa ferramenta de visualização. Temos aqui também o André Piotto, que é consultor de pré-vendas da Tableau e também vai estar com a gente falando um pouquinho para vocês sobre o Tableau. Bom, falando sobre a agenda, hoje o André Piotto vai começar introduzindo um pouco sobre a Tableau para vocês entenderem como que é a empresa, como que é o Tableau. Eu vou falar um pouco da PEF, que é a empresa que eu trabalho, que é a parceira Tableau. E em seguida eu vou mostrar para vocês as principais funcionalidades básicas do Tableau. Então hoje a gente vai ver desde conexão com uma fonte de dados, criação de indicadores, criação de painel e também o compartilhamento desses indicadores e desse painel com outros usuários. E no segundo dia de webinar, nós vamos também criar indicadores e construir painel, só que a gente vai focar mais na parte de visualização, nós vamos ver parte de formatação, de botar borda, de cores, vai ser bem mais detalhado, tá? E no final, o Piotto vai mostrar um pouquinho para vocês sobre melhores práticas de visualização. Então, vou passar para o André Piotto para ele começar a falar um pouquinho sobre a Tableau. Monique, me escuta bem? Confirma se você está me escutando bem. Legal, gente. Legal, obrigado. Bom, bem-vindos novamente ao nosso webinar de criação de um dashboard desde o começo com o time da PEF. Bem-vindos. Eu sou André Piotto, sou consultor técnico da Tableau, tá? E aí, qual que é a nossa missão hoje? Tá? Uma missão bem interessante. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a Tableau em si, para dar uma contextualizada no que a gente, como empresa, entende que é a missão do BI, ou melhor, o Self-Service BI, o autosserviço de BI que a gente comenta bastante. Estou contente que a Monique vai conduzir uma sessão de
desenvolvimento de um dashboard, então ela já vai colocar um pouco até de melhores práticas, deixando, obviamente, esse ponto mais forte para a segunda sessão, mas acho que é importante a gente saber como começar a desenvolver um dashboard com um assunto que está aí super em evidência, que é o Covid-19. Não que seja, obviamente, o melhor dataset para a gente utilizar, mas assim, é um dataset que está em evidência, acho que faz sentido a gente saber mexer com os dados utilizando esse tipo de conjunto de dados. Tá? Falar um pouquinho sobre a Tableau, a nossa missão que a gente acredita. Então, a nossa missão, o nosso mantra é ajudamos as pessoas a ver e a entender os dados. Né? Mas qual que é a palavra mais importante dessa expressão? São as pessoas. Mas que pessoas são essas? Então, nós temos aí alguns exemplos de pessoas. Né? Crianças com 8 anos utilizam Tableau nas escolas americanas para fazer o trabalho escolar. A gente, em algum momento da nossa vida escolar, a gente utilizou um Excel, por exemplo. Hoje eles estão migrando para o Tableau, porque é fácil, porque é rápido, porque é intuitivo. E no outro extremo, nós temos cientistas de dados, que utilizam o Tableau para aferir se os algoritmos que eles estão utilizando em Machine Learning estão funcionando ou não. De um lado, nós temos as crianças, do outro lado, nós temos cientistas de dados, e nesse meio aí estamos a gente. Uso profissional, uso pessoal, recursos humanos, vendas, manufatura, financeiro, não importa. Se existem dados tabulares para serem lidos, a gente consegue enxergar isso no Tableau de uma forma muito mais visual. Isso é um pouco o que a gente acredita na Tableau. Tá? Produtos, nós não temos um portfólio extenso, porque a gente é uma empresa focada em autosserviço de BI. Então, a Tableau é muito focada nesse contexto de dados, tá? Tem, obviamente, crescido nos últimos anos, e ela é uma empresa que tem basicamente três produtos. Tá? Um produto que se chama Tableau Prep, que é um módulo de preparação de dados. Pô, eu tenho aqui uma base de dados com Excel, uma base de dados de banco de dados padrão de mercado, está cheio de coisa poluída, está cheio de sujeira. Pô, vou ter que pedir para alguém limpar essas informações para mim, ou eu posso fazer isso por mim mesmo? Quando você pede para alguém fazer isso, vai demorar horas, vai demorar dias, até semanas. E você precisa desse dado limpo para conseguir tomar uma decisão. Então, a Tableau lançou o Tableau Prep, que vem de preparação, justamente para empoderar o usuário final, para que sem que ele precise perguntar para ninguém, ele consegue se conectar com a base de dados, como a Monique vai fazer com o Tableau Desktop, limpar minimamente as informações e conseguir trabalhar com dados limpos. Para quê? Para tirar conclusões limpas. Lembrando que dados sujos, conclusões imprecisas. E aí tem o Tableau Desktop, que é o coração do nosso portfólio da Tableau, que é justamente o módulo cliente, onde a gente se conecta com as bases de dados, começa a criar as visualizações para ter um acesso de todos os usuários. Então, eu desenvolvo no meu cliente, publico isso no servidor, e aí mais pessoas podem colaborar, claro, com mais ou menos direito, um catálogo de dados, que eu consigo até integrar o usuário final. Bom, eu quero criar um dashboard com algumas métricas, mas será que essas métricas estão válidas? Será que esses Mas isso está tudo numa camada que a gente chama de Tableau Server, que tem, como comentei, governança, colaboração, catálogo de dados, esse exemplo do menu de um restaurante, onde você sabe a comida que está ali, o que tem alergia, o que tem acredite que você, talvez seja alérgico. Então, cada vez mais o usuário fica empoderado para ele mesmo acessar os dados, que são permitidos que ele acesse, ele se desenvolve os seus dashboards e ele publica direitos acessos para pessoas que têm acessos restritos ou não. Tá? Esse é um pouco, gente, do que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou roubar a sessão da Monique, que vai ser super interessante. Tá? Está gravando essa sessão também, provavelmente depois compartilhar com vocês. Mas convido vocês a colocar as perguntas no chat, tá? Enquanto a Monique vai estar apresentando, eu vou estar aqui no chat olhando as perguntas. E aí o que der eu já vou respondendo. Mas eu não quero roubar mais o tempo da Monique, não. Monique, é contigo. Obrigado, gente. Obrigada, André. Vou compartilhar aqui. Tá vendo a minha tela? Ainda não.
Agora sim. Show. Bom, gente, sobre a PEF. Falando rapidamente sobre a PEF, ela é parceira Tableau, tá? É a empresa onde eu trabalho. Ela existe desde 1999 e nós fomos o primeiro parceiro Tableau da América Latina em 2011, tá? Nós somos destaque no mercado pela qualidade técnica, competência e certificação. Nós somos muito técnicos. E ano passado a gente ganhou o prêmio de parceiro do ano das Américas, tá? Falando bem rapidamente. Vou voltar aqui. Então, qual que é o objetivo desse webinar, gente? Bom, ajudar vocês a entender os dados, a ver entender seus dados de forma fácil e rápida, como o Piotr falou, né, que é a missão da Tableau, ver as principais funcionalidades básicas do Tableau e criar um painel que seja intuitivo, responsivo e também visual, de forma rápida. Isso tudo com a base do coronavírus. Tá? Então, no último dia, no segundo dia de webinar, a gente vai estar criando esse painel que está na tela, com toda essa parte de formatação, de legenda, de cores, de bordas. A gente vai entrar em bastante detalhe. Tá? E por que eu escolhi esse tema? Bom, além de ser, infelizmente, um assunto que a gente está vivendo, né, constantemente, uma das maneiras de enfrentar esse momento tão difícil, né, é tomar decisões orientadas com dados, né? Então, ter recursos para resolver perguntas críticas passa a ser muito relevante nesse momento atual. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da carinha do Tableau. Esse aqui é o meu Tableau desktop. Como o Piotr falou, é onde a gente vai conectar com a nossa fonte de dados e começar a criar nossos indicadores e a responder nossas perguntas, né? E quando você abre ele, nessa área ao meio, em abrir, você tem seus últimos workbooks salvos, né? O que você criou. Ele fica aqui disponível para você. Embaixo a gente tem pasta de trabalho, que são pastas... Você conseguiu, Camila? Gente, peço que botem no mudo, por favor, para poder... Obrigada. Aqui embaixo, em pasta de trabalho, a Tableau disponibiliza alguns exemplos de gráficos para vocês também usarem no seu dia a dia. Aqui à direita, em Descubra Mais, você consegue ver, ter acesso a treinamentos da Tableau gratuitos, clicando aqui no link. Você tem a opção de ir no fórum da Tableau, onde você consegue tirar dúvidas. E aqui ao lado à esquerda, ela tem embaixo as fontes que ela disponibiliza, que são fontes públicas. Superloja é uma bem famosa, que o pessoal usa bastante. E você tem o menu de conectar, que é onde você consegue conectar a sua fonte de dados. Então, a Tableau ela tem mais de 60 conectores nativos. Tá? Então, se você tem um banco de dados que é um Excel, você consegue conectar um Excel. É um MySQL, você consegue conectar a um banco de dados MySQL. E assim por diante. E se não tiver, por acaso, algum dos conectores aqui já nativo, você consegue também conectar via JDBC ou ODBC. E antes da gente começar, né, que é o primeiro passo, é a gente conectar o nosso banco de dados que a gente vai usar hoje, eu vou mostrar para vocês como que ele é. Ele é bem simples. Ele é um Excel, tá? Sobre o coronavírus. E a gente tem uma aba, ele é só do Brasil. Hoje a gente só vai trabalhar com o Brasil. E a gente tem um campo tipo de caso, com confirmado e óbito, né? Se ele foi confirmado ou se houve óbito. Casos diários e casos acumulados, né? Vai acumulando dia a dia. Uma data. O país vai ser sempre Brasil para esse exemplo que a gente vai usar, os estados que tiveram casos confirmados e óbito e a região correspondente. Tá? Então, se a gente quer começar uma análise, a gente vai conectar primeiramente ao nosso banco. Se o meu é Excel, vou selecionar o conector Excel. Reparem que aqui em cima em conexão, a gente tem o nome da nossa base. E aqui em planilhas, eu tenho exatamente aquela aba Brasil que tinha no meu Excel. Então, aqui, se eu tivesse no meu banco mais de uma aba, eles iriam aparecer aqui em planilhas.
tá? Porque o Tableau deixa você escolher qual planilha ou tabela, se for um banco de dados, você quer usar. Você pode usar mais de uma tabela? Pode. Você pode relacionar elas aqui. Hoje, a gente vai trabalhar só com uma aba bem simples para a gente tentar responder algumas perguntas. Então, depois que você conectou ao seu banco, ele fica aqui embaixo disponibilizado de forma colunar todos os seus campos, né? Como eu mostrei no Excel. E o Tableau, automaticamente, ele já mostra para vocês o tipo de dados que é. Então, o tipo de caso, é um caractere, né? Casos acumulados e casos diários é uma medida, tá? E você tem a opção de trocar o tipo de dado se por acaso não vier certo. Então, se, por exemplo, no seu banco, data não estava formatado como data, ele provavelmente aqui poderia vir como número. E aí você poderia simplesmente vir aqui e mudar para data. E assim por diante. Então, é bem intuitivo, é bem fácil. E em metadados, é legal que você consegue ver sempre o nome que vem do seu banco. Então, se você renomear no Tableau qualquer coisa, criar um campo novo, que a gente vai ver, você vai conseguir ver aqui na primeira coluna o nome que você renomeou, mas você vai ter acesso ao nome de origem, tá? Você não perde isso e você não modifica o seu banco. O que você fizer no Tableau não vai mudar dentro da sua base de dados. E uma coisa bem interessante é que a gente está conectado em tempo real, né? Então, o que é isso? A gente está online, tá? Quando a gente está online, significa que se eu vier no meu Excel, na minha base, né, e incluir aqui registros e salvar, basta eu dar um refresh que ele vai atualizar automaticamente o meu painel, meus indicadores, porque a gente está em tempo real. Só que nem sempre trabalhar em tempo real é a melhor opção. A gente hoje está vendo um banco de pouquíssimas linhas. Às vezes, normalmente numa organização, a gente vê milhões, até bilhões de linhas, né? E às vezes a performance do painel em tempo real não fica tão boa como se você estivesse usando ele extraído. Então, o que é extração? Você botar ele como extraído, você está botando uma foto daquele momento. Então, ele não vai estar mais online. Tá? Isso é bom por quê? Porque ele vai melhorar a performance do seu painel, dos seus indicadores, e você vai poder criar uma agenda de atualização para ele, de 10 em 10 minutos, uma vez ao dia, eu quero que ele vá lá no meu banco de dados e pegue as informações que as pessoas atualizaram e incremente o meu banco. Então, o seu painel vai ficar mais performático e você também vai ter informações atualizadas. Então, a gente costuma trabalhar com agendamento e extração. Mas vou voltar aqui para tempo real, já que a gente tem um banco pequenininho para a nossa demo. Então, a primeira coisa, depois que a gente conectou, é a gente começar a criar novos indicadores. Então, eu preciso abrir uma nova planilha para conseguir criar, né? E quando a gente abre a área de criação dos indicadores, reparem que o Tableau automaticamente divide os campos em dimensão e medida. Então, tudo que é mensurável, né, número, ele bota aqui em medida. Ele botou casos diários e casos acumulados. E tudo que é categorizável, ele bota em dimensão, com algumas exceções. Pode acontecer de você ter um número do pedido, que você gerou de um sistema. É um número. Então, às vezes, o Tableau pode entender que é uma medida. E aí basta você arrastar para a dimensão, como eu fiz agora, e transformar ele em dimensão, porque você quer ver cada número do pedido, né? Você não quer somar, agregar ele. Então, você pode simplesmente arrastar tanto uma dimensão para medida como uma medida para dimensão, que ele já transforma para você, se for o seu intuito. E, além disso, o Tableau tem alguns campos que não tinham naquela base que a gente viu do Excel, né? Como nome de medidas, valores de medidas, latitude, longitude e número de registros. Vou começar falando só de número de registros, esses 4 campos são campos gerados pelo Tableau. E o número de registros, você consegue saber quantos registros você tem no seu banco, tá? Você consegue saber o detalhe do seu banco. E os outros eu vou falar um pouquinho mais para frente. E
aonde que você cria o seu indicador, né? O seu gráfico? A gente cria usando essa área em branco, aqui, e usando linhas e colunas, que é como se fosse o seu eixo X e seu eixo Y do seu gráfico. Além disso, a gente tem a opção de marcas para você customizar o seu indicador, colocar uma cor, aumentar o tamanho de uma barra, colocar um rótulo para aparecer o valor, a gente vai ver mais para frente. E a gente também tem, aqui nessa área de filtros, como filtrar qualquer coisa. Então, se eu quero ver só a região do Nordeste, basta eu arrastar a minha dimensão para cá, para a área de filtros, e ele já abre e você já consegue selecionar o que você quer filtrar. Assim funciona com qualquer outro campo. Se for uma medida, você vai arrastar a medida para filtros e vai filtrar o valor que você quer ver na sua visualização. Simples assim. E por último, bem legal na hora de você construir o seu painel, é que a gente tem essa opção que é o Mostre-me. O que é isso? São gráficos prontos do Tableau, né? Dá para fazer outros gráficos? Dá para fazer. A gente até vai ver isso no segundo webinar. Alguns tipos de gráficos que não estão aqui no Mostre-me. Só que aqui ele já tem alguns gráficos que são bem utilizados no nosso dia a dia. E repara que eles não estão habilitados. Isso que é legal, que você vai passando o mouse e ele vai te mostrando ali, vai te dando uma dica do que você precisa para construir esse gráfico. Então, reparem, eu quero construir um gráfico de pizza. Ele diz, eu preciso de uma ou mais dimensões e uma ou duas medidas para construir. Então, se eu selecionar aqui uma dimensão e selecionar uma medida, ele já começa a habilitar alguns gráficos que é possível criar com uma dimensão e uma medida, tá? Isso é bem legal, que você consegue fazer um gráfico rapidamente sem pensar muito, né? Ele já te dá essa opção. Aqui em cima em menu é a parte de, você quer salvar o seu workbook, você quer ordenar o seu gráfico crescente, né? Classificar ou decrescente, botar ele numa exibição maior, a gente vai ver também. Então, aqui é a parte de menu de ferramentas para você ir formatando mesmo. E na aba análise, você vai conseguir botar linha de tendência, linha de referência, previsão. O Tableau também tem essas opções, tá? A gente vai ver isso no segundo webinar, tá? Hoje eu não vou entrar nesse detalhe. Então, vamos começar. A primeira coisa quando a gente inicia uma criação é tentar ver quais perguntas que a gente quer responder com esse banco de dados, né? O que a gente consegue responder. Então, se eu quero, por exemplo, saber a quantidade de casos confirmados por região, eu posso responder essa pergunta? Posso. Eu tenho um campo de data, de região, né? Uma dimensão região e uma medida de casos diários. Então, eu consigo responder essa pergunta. Dei 2 cliques. Reparem que ele levou a minha medida para linhas e já transformou em uma data. Vou botar a região dei 2 cliques em região, ele botou em colunas e ele automaticamente criou o quê? Um gráfico de barras para mim. Eu não falei para o Tableau em nenhum momento que eu queria fazer um gráfico de barras. Ele entende que, se eu tenho uma medida e uma dimensão, uma visualização boa para usar com uma medida e uma dimensão é um gráfico de barras. Mas eu não quero usar gráfico de barras. Eu quero ver um gráfico de pizza. Posso mudar? Posso. Posso vir no Mostre-me e trocar. Ele faz isso automaticamente para mim, já que eu já tenho esse gráfico pronto aqui. Basta um clique e ele já traz a minha região para cor. E aí aqui ele só usa o cartão de marcas e bota a minha medida em ângulo, né? Quanto maior a quantidade de casos, maior o meu ângulo. Então, aqui eu posso botar ele maior e posso dar um nome para o meu indicador, né? Vou botar aqui quantidade de casos confirmados por região. Então, esse é o título do meu indicador. Só que, por enquanto, eu tenho a quantidade de casos totais. Eu quero só os confirmados. Então, eu tenho que filtrar só os confirmados. Arrasto para a área de filtros e boto que eu quero os confirmados. Ok. Mas, não estou conseguindo ver o número. Eu só consigo ver quando eu passo o mouse.
a gente chama de dica da ferramenta, né? Que é esse quadradinho aqui. Tudo que está na visualização, você consegue passar o mouse e ver na dica da ferramenta. Eu quero que apareça para quando o usuário entrar, ele conseguir ver de cara o número que está mostrando por região. Eu posso simplesmente botar a minha medida em rótulo e ele vai mostrar para mim o valor. Tá? Outra coisa, e se eu quisesse agora criar um percentual do total desses casos para saber quanto que cada região, né, tem em percentual em relação às outras, né, em relação ao total. Eu poderia fazer uma fórmula? Poderia. Assim como o Excel, por exemplo, o Tableau consegue criar fórmulas. A gente chama de campo calculado. Tá? Vou abrir aqui para você ver. Ele tem essa área em branco e aqui você consegue criar os campos calculados, que são as fórmulas. E o legal é que, por exemplo, você consegue aqui determinar, eu quero uma data. Então, vou botar aqui, um date diff. Ele te dá a estrutura do seu banco, da sua fórmula, perdão. Ele te explica o que ela faz e te dá embaixo um exemplo. Então, ele te passa todas as informações de como que você cria. É bem intuitivo. Só que para criar esse cálculo de percentual total, eu não preciso usar campo calculado. Por que não? O Tableau, assim como ele tem alguns gráficos prontos, ele também tem algumas fórmulas já prontas nele, para você não precisar ir lá e ter que calcular. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente boto, se eu quero o percentual do total em relação à nossa medida, que é casos diários, então a minha fórmula em relação a essa medida. Então, basta eu arrastar ela aqui para detalhe, para poder ela não influenciar na minha visualização, clicar nela e botar cálculo de tabela rápida. Cálculo de tabela rápida são os cálculos prontos do Tableau. A gente tem alguns tipos de cálculo. E ali a gente tem percentual do total. Então, quando eu clico nele, repara que a minha pílulazinha está com um triângulo do lado. Isso significa que a gente tem agora um cálculo em cima desse campo. E aí basta eu arrastar ele para rótulo, que ele automaticamente já mostra quanto cada fatia, né, da minha pizza representa em percentual em relação ao todo. E aí, quando a gente passa o mouse, você consegue ver já que ele já incluiu o meu percentual do total na dica da ferramenta. Mas não está intuitivo. Esse nome está muito grande. Ele botou automático. Eu posso mudar? Posso. Você pode clicar na dica da ferramenta e tirar. Eu quero só o percentual do total. E aí você vai formatando da forma como você achar. Você pode fazer isso tanto para a dica da ferramenta, como para rótulo, para cor. Você pode mudar o que você quiser. Tá? As cores, ele já bota aqui automático uma paleta de cores que ele tem dentro do Tableau, né? Você consegue editar? Consegue, e consegue botar a cor que você quiser, tá? Ele já te dá aqui algumas opções. Então, vamos para o nosso próximo indicador. Se eu quero criar um novo gráfico, criar um novo indicador, eu preciso abrir uma nova planilha. Né? Para cada indicador, uma nova planilha. E agora, se eu quiser responder a seguinte pergunta, eu quero ver a minha evolução mensal dos casos confirmados e dos casos que tiveram óbito. Se eu quero ver uma evolução mensal, eu preciso de quê? De uma data, né? Eu tenho data? Tenho. Tenho casos diários? Tenho. Então, eu consigo responder essa pergunta com esses dois campos. Então, vou pegar meu campo de data e vou botar aqui em coluna. Reparem que agora essa pílula ela tem um mais aqui. Do outro indicador, a gente não tinha nenhuma pílula com mais do lado. O que isso significa? Isso significa que essa pílula tem hierarquia. O Tableau ele já tem hierarquia de data nativa dentro dele. O que é isso? Se a gente quiser ir aumentando o nível de detalhe da minha visualização, eu posso. Ele tem hierarquia de data. Então, eu quero ver, não quero só ver ano, eu quero ver também trimestre. Quero ver mês e assim por diante. Nesse exemplo, nessa base, ele só vai até dia, porque a base só tem até dia,
tá? Ele tem dia, mês e ano na base. Agora, se tivesse até nível de segundo, você conseguiria abrir essa hierarquia até nível de segundo. E ele faz isso automático, você não precisou criar nada, basta você ter um campo de data, tá? Ah, mas eu não quero usar. Não, dessa forma, a visualização, vou tirar, vou fechar essa hierarquia. Eu falei que eu quero uma evolução mensal, eu quero ver mês e ano. Então, eu posso também formatar aqui como mês e ano. Eu tenho essa opção, ó, ele te dá até uma dica aqui, ó, maio de 2015. Então, eu consigo ver mês e ano. Ah, só quero ver mês. Não quero ver dividido por ano, eu quero ver todos os meses. Também posso. Mas, para esse exemplo, para essa questão aqui, essa pergunta, eu quero mês e ano. Então, mudei lá para mês e ano. E agora, vou trazer meus casos diários. Mais uma vez, o Tableau criou um gráfico sem eu pedir. Ele criou agora um gráfico de linhas e eu não falei para ele que eu queria um gráfico de linhas. Só que ele entende que como a gente tem uma data, né, e a gente tem uma medida, a melhor visualização para você conseguir analisar uma evolução é com gráfico de linhas. Mas, uma vez, vocês podem mudar no Mostre e botar outros tipos de gráfico. Vou deixar linha mesmo, que é o que eu quero, e vou botar para aparecer os meus casos diários no rótulo. E eu quero ver não só os casos confirmados, mas também os óbitos. Então, eu tenho a minha opção tipo de caso, né? Que a gente filtrou no outro. Posso botar em cor e separar. Então, ele automaticamente cria uma legenda de cor aqui à sua direita, tá? E já bota o nome dos dois, do que tem dentro do campo, né? Confirmado e óbito. Assim como ele fez também para a região. Ele criou uma legenda de cores automaticamente com o nome de cada região. E já separou o meu gráfico em dois e você consegue ver como que está, desde o primeiro mês, a evolução mensal dos casos confirmados e dos casos que tiveram óbito no Brasil, né? Então, aqui vou botar evolução mensal por caso. Vamos para o próximo. Então, vou abrir mais uma planilha, né? Para a gente criar o nosso próximo indicador que a gente quer analisar. Agora, eu queria conseguir ver a quantidade de casos por estado, né? Se eu trouxer o estado para cá, arrastar, ele vai me mostrar uma lista com todos os estados que eu tenho, tá? E consigo botar aqui o valor, que é a quantidade de casos por cada estado. Mas eu quero criar um mapa. Eu quero plotar um mapa no Tableau. Eu consigo? Consigo. O Tableau ele tem georreferenciamento nativo dentro dele. Então, se você tem um campo de país, estado, até nível de CEP dentro dele, ele consegue relacionar esse campo com a latitude e a longitude, que são exatamente esses campos aqui embaixo que já são gerados por ele automaticamente. Porém, como que funciona esse campo? Para a gente conseguir plotar um mapa, ele precisa estar com esse tipo de dado do lado, ele precisa estar como função geográfica. Nesse caso, ele já veio aqui como função geográfica. Mas, vamos supor, vou tirar. Acontece, tá? Muitas vezes, de você conectar um banco que tem país, tem estado, e vou remover isso aqui também. E ele vira assim, ele vir como caractere, né? Porque é uma palavra, não deixa de ser uma palavra. E aí aquela latitude e aquela longitude que tinha aqui em medida não existe mais, porque ele só vai gerar quando a gente tiver um campo geográfico. E aí eu consigo mudar isso? Consigo. Basta vir em função geográfica e atribuir corretamente o que você quer em questão. Então, se eu quero estado, eu vou vir aqui e botar estado. Se eu quero país, eu vou vir aqui, função geográfica, e botar o país. E aí vai aparecer esse globinho do lado e vai gerar a latitude e a longitude, tá? E agora, se eu dou 2 cliques, ele já traz a minha latitude e a minha longitude
para dentro da visualização e já plota o meu mapa. Então, ele vai linkando todos os estados que tem no meu banco e com a latitude e a longitude que ele tem imputado dentro dele. Óbvio, se você tiver algum nome errado, por exemplo, eu tenho vários países e tenho Brasil com 2 L's, ele vai mostrar para você aqui um erro e vai dizer para você, Brasil não está encontrando a latitude dele, e você até é uma forma de você validar se seu banco está certinho, né? E você consegue, vai lá e muda ou dentro do Tableau ou no banco, para já ficar direito. E aí ele plota todos os estados que apresentam casos, né? Ele até já traz uma bolinha. E eu quero ver os casos confirmados. Vou botar em cor. E aí repare que agora ele pinta o polígono de cada estado. Eu consigo ver que o estado com mais casos confirmados, que é o que tem o azul mais escuro, é São Paulo. Tá? Mas eu quero só casos confirmados, então vou filtrar para casos confirmados. E aí, passei meu mouse, consigo ver. Não vou botar no rótulo, se eu botar, pode ficar muito poluído. Vou deixar para o usuário, quando passar o mouse, ele conseguir ver essas informações, porque ele já consegue ver pela cor que São Paulo, por exemplo, é o que tem mais casos. Então, vou botar aqui casos confirmados por estado. Legal. Agora, uma coisinha que eu não pontuei aqui que é bem legal no Tableau. Como eu disse, em data, a gente tem essa hierarquia de data já pronta, né, nativa no Tableau. E se a gente quisesse criar uma hierarquia com campos sem ser data, eu consigo? Consigo. Eu posso simplesmente arrastar um campo para cima do outro e criar uma hierarquia. Então, se eu quisesse criar uma hierarquia de país e estado, eu poderia simplesmente arrastar o segundo nível da minha hierarquia para cima do primeiro nível e ele já cria uma hierarquia, tá? E aí, agora, eu consigo ter, se eu tivesse mais de um país, se eu tivesse Brasil e Estados Unidos, eu conseguiria mostrar os dois e detalhar. Então, vou até fazer uma coisa aqui, vou botar país aqui no detalhe. Reparem que ele bota país, eu arrastei país, ele já trouxe estado também na pílulazinha. Se eu quiser fechar, eu consigo. E aí ele só mostra Brasil, né? Se eu tivesse mais um país nessa base, eu ia conseguir ver o outro país. E aí eu consigo ir detalhando. E eu consigo botar quantos níveis nessa hierarquia eu quiser. Se eu quisesse adicionar região, se fosse um campo geográfico, né? Para esse exemplo não serve. Mas se fosse um campo geográfico, poderia arrastar. Ele deixa você colocar no meio ou embaixo, ou em cima, onde você quiser da sua hierarquia. Para esse exemplo, não faria sentido. Mas se eu tivesse aqui cidade, eu conseguiria incluir na hierarquia e abrindo até o nível de detalhe que eu achar interessante analisar. Tá? E vamos para o nosso próximo indicador. Se agora eu quiser ver só os top 10 estados por casos confirmados, né? Os 10 estados que mais tiveram casos confirmados. Eu consigo? Consigo. Eu tenho estado e tenho casos diários. Então, vou trazer estado para minha visualização e vou trazer casos diários. Posso ordenar aqui em cima, decrescente ou crescente. Vou querer decrescente, vou botar a exibição inteira. Só que eu não quero ver todos esses estados, eu quero ver só os top 10. O Tableau consegue fazer top 10 automático no filtro. Se eu quero top 10 estados, eu vou filtrar o meu estado, vou na aba superior e dizer para ele que eu quero os top 10 estados por casos diários. Se eu quisesse os que tiveram menos casos, 10 tiveram menos casos diários, eu poderia botar inferior. Ele traria os meus 10 estados com menos casos. Dá um ok, e aí agora ele só vai trazer os 10 primeiros. Isso é atualizado automaticamente. Se na base mudar esse valor aqui e o último não for mais Minas, ele vai tirar Minas desse top 10 e vai incluir o outro estado que não está nesse top 10 agora. Tá? Isso é feito automaticamente. Então, vou botar aqui top
10 estados. E por último, eu quero incluir na minha dica da ferramenta agora uma análise sobre estado por casos confirmados e óbitos. Eu consigo incluir uma visualização dentro do Tableau, dentro da dica da ferramenta? Consigo. Eu consigo incluir só campos, eu posso incluir outra visualização. Isso é muito legal porque você consegue botar mais detalhe no seu painel sem deixar ele muito poluído. Como que eu faço isso? Se eu quero criar um novo indicador, uma nova planilha. Então, agora, se eu quero ver os meus estados por casos confirmados e óbitos, eu trago o meu tipo de caso aqui para visualização e ele já vai separar para mim. Então, aqui eu tenho todos os estados do banco, separado por caso confirmado e óbito. Então, vou botar aqui detalhe por estado. E agora, eu quero botar essa visualização dentro da minha pizza. Eu consigo. Como? Eu vou lá em dica da ferramenta e consigo inserir uma planilha. Consigo inserir mais de uma até. Então, eu vou botar aqui detalhe por estado. E aí, vou dar um OK. E aí, ela automaticamente mostra aquela visualização quando eu passo o mouse em cada região. E reparem, se eu passo o mouse em Sudeste, ele me mostra só os estados do Sudeste. Ele faz esse filtro automático. A mesma coisa para Nordeste. Tá? Você não precisa filtrar na visualização, ele já faz isso para você. Pronto. Criado todos os meus indicadores, agora eu preciso criar o meu painel, né? Então, para criar um painel, eu posso vir aqui em novo painel e abrir o menu de painel. Como que ele funciona? Aqui eu tenho a opção de visualização dos dispositivos, nada mais é que criar mais de um tipo de layout, posso criar para telefone, para tablet, mas não vou criar agora, mas dá para fazer isso. Consigo alterar o tamanho do meu painel, botar um tamanho fixo ou botar ele automático, e aí se você colocar automático, ele vai se adaptar ao tamanho da sua tela. Eu prefiro trabalhar sempre com um tamanho fixo, tá? Então, vou botar aqui 1.500 por 800. Deixar esse tamanho. Aqui em planilhas, eu tenho todos os indicadores que a gente criou anteriormente e que eu posso usar nesse painel ou não preciso usar todos. E aqui embaixo eu tenho os objetos, que são com eles que você vai conseguir criar o seu painel. Então, os dois primeiros objetos a gente chama de container, tá? O que é isso? Containers são caixinhas, né? E com essas caixinhas que você vai conseguir gerar o seu painel e botar ele formatado e fazer com que todas as visualizações fiquem na posição certinha. Então, eu recomendo sempre colocar suas visualizações dentro de containers. E qual que é a diferença desse horizontal para o vertical? Horizontal, como vocês conseguem ver aqui do lado, ele tem duas caixinhas uma do lado da outra. Isso significa que você vai sempre conseguir botar uma visualização do lado da outra. O vertical, você consegue botar uma visualização embaixo da outra, como está aqui mostrando na caixinha. Tá? Eu vou mostrar mais para frente. E eu tenho alguns outros objetos. Eu tenho um objeto de texto, que é se você quiser incluir o título, um subtítulo, uma descrição. Um objeto de imagem, para você botar uma logo da sua empresa ou qualquer outra imagem, se você quiser. Página da web, que é para você incluir um link, se você quiser, no seu painel. Em branco, para simplesmente separar uma visualização da outra, se você quiser também. Navegação, que é como se fosse um botão. Então, se você tem dois painéis criados nesse mesmo workbook, né, nesse Tableau Desktop, eu consigo criar um botão e ir de um painel para outro, clicando nesse botão, tá? Para interligar eles. Esse botão de exportar, que se você quiser deixar para o usuário, sempre que ele abrir o painel,
ele baixar como PDF ou imagem, você já pode botar o botão automaticamente no painel. E, por fim, o botão de extensão, que são extensões que o Tableau tem, ela tem uma galeria de extensões que você consegue incluir no seu painel, como, por exemplo, se você quiser botar, sempre que o usuário entrar no painel, mostrar a data do dia anterior. Então, se a gente entrasse hoje, mostrar sempre a data do dia 26. O painel sempre com a data do dia anterior. Você consegue botar uma extensão. Isso é um exemplo. Ele tem uma galeria gigante com muitas extensões. E aqui na aba Layout, eu tenho a opção de colocar borda no painel, colocar plano de fundo, que a gente vai ver até com mais detalhe no segundo dia. E tenho a hierarquia de item, que é onde você consegue ver como que está sendo construído o seu painel. Então, vou começar. Se eu quero construir o meu painel, eu preciso já ter mais ou menos esboçado, pelo menos na minha cabeça, como que vai ser a estrutura desse painel, né? Então, em cima eu vou ter um título, vou ter uma logo, vou ter uma área aqui para legendas. E qual vai ser a ordem das minhas visualizações? Eu não vou sair jogando aqui um bando de visualização. Eu tenho que tentar seguir uma linha de raciocínio. O mapa é o mais importante para mim? Então, ele vai ser o primeiro que eu vou botar, né? Porque a gente vai lendo sempre o quê? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. É assim que a gente costuma ler o painel. Então, eu vou botando as informações mais importantes em cima e vou descendo. Então, sempre criem na mente de vocês mais ou menos a estrutura. Então, se eu quero trazer, primeiramente, o meu título do painel, e eu sei que eu vou botar uma imagem ao lado do meu título, eu preciso o quê? De um container horizontal, que ele possibilita botar duas coisas uma do lado da outra. Então, vou arrastar ele para cá e vou botar, primeiramente, o meu objeto de texto. Vou botar dashboard, Covid. Vou botar ele maior. Legal. E aí agora eu quero botar a logo da minha empresa. Vou botar aqui uma imagem. Reparem que quando eu posiciono o meu mouse em cima aqui desse container, ele mostra aqui, ó, bem no canto, ele está entrando dentro do container. Ele está mostrando só esse pedacinho, significa que ele está entrando no container. Então eu vou lá e escolho a minha imagem. Vou botar essa daqui. Ajusto ela, ok. E vou botar também um em branco desse outro lado, ó, ele também vai entrar dentro do container, para poder o meu título ficar bem no meio. Agora, se eu vier aqui em hierarquia de item, eu consigo ver justamente que eu tenho o container horizontal, que possibilita deixar os dois um do lado do outro, com os três dentro dele. E aí você consegue ir vendo essa hierarquia. Então, vou botar. Eu sei que embaixo do meu título eu vou querer as minhas legendas, meus filtros. Então, vou botar um outro container horizontal aqui embaixo. Ele está indicando que vai entrar embaixo, para poder botar uma do lado da outra. Legal. Vou subir aqui. E agora eu sei que eu tenho 4 visualizações que eu quero usar no meu painel. Eu sei que 2 vão ficar em cima e 2 vão ficar embaixo. Tá. E uma do lado da outra. Então, eu vou botar um container horizontal para botar as 2 primeiras visualizações, uma do lado da outra, porque o horizontal me possibilita isso. Legal. Essa área aqui em branco vai ser para os meus filtros, vou deixar ele aqui por enquanto. Vou trazer o meu mapa. Ele automaticamente traz a minha legenda. Vou trazer a minha pizza. Aqui para o lado, ó. Ele já está indicando que ela está entrando. Qual que é o legal de container? Que você consegue, quando você bota tudo dentro de container, dentro da caixinha, né? Você consegue dizer para ele que você quer distribuir igualmente. Então, ela sempre vai ficar do mesmo tamanho. Independente se você mudar o tamanho do seu painel, a largura, a altura, esses dois aqui sempre vão ter o mesmo tamanho, tá? Porque eles estão organizados dentro de containers. Vou botar mais um container agora embaixo, horizontal, porque eu vou ter mais 2 visualizações, uma do lado da outra. Então, vou botar minha evolução e vou botar meu top 10 estados. E aí,
eu posso fazer a mesma coisa e distribuir igualmente, para sempre garantir que vai ficar do mesmo tamanho. Se for o que eu quero, né? Eles fiquem sempre do mesmo tamanho. Então, agora eu posso botar um fundo no meu painel e eu quero que o meu título continue em branco, então eu posso botar um fundo só no container do meu título. E reparem que todas as legendas entraram aqui em cima naquele container horizontal, né? Uma do lado da outra. Ele vai incluindo aonde tiver espaço. E aí você pode excluir ou não, se você não quiser usar. Legal. Montamos o meu painel, só que ele ainda não está interativo. Se eu quiser agora que esse mapa aqui vire um filtro para o meu painel, é possível? Posso. Eu posso criar uma ação de filtro, simplesmente clicando aqui nesse funil, usar como filtro. E aí agora, se eu clico, ele filtra automaticamente. Tá vendo que a minha pizza, ele só mostrou Sudeste, porque esse estado é do Sudeste. E aqui o meu top, ele só mostrou Minas, porque eu só filtrei. Ah, mas eu não quero que ele interaja com esses dois. Eu só quero que ele mude a evolução. Eu posso vir aqui e mudar isso. Em ações, eu posso editar e dizer para ele que eu não quero que ele mexa no top 10 estados, né, que é a minha barra, e nem no quantidade de casos confirmados por região, que é a minha pizza. Ele só vai mudar a evolução mensal. E aí agora, quando a gente clicar, ele só vai mudar embaixo, tá? Então agora a gente já tem um painel interativo, ele não fica estático, e aí você pode criar outros tipos de ação. A gente vai ver no segundo dia como cria um painel bem mais visual do que esse até. Aqui a gente usou o título da própria planilha como o título de cada indicador. No segundo dia a gente vai ver como que a gente faz para, em vez de botar o título da planilha, botar uma outra caixinha, né, um outro container com título, e do lado eu consegui botar, por exemplo, a minha legenda, como está aqui, ó, uma do lado da outra, porque eu acho que fica melhor dessa forma. Ah, se eu tenho uma legenda, por exemplo, região, que é só da pizza, eu quero botar do lado do título da pizza, para ficar mais intuitivo. Então a gente vai ver esses detalhes de formatação no próximo. Agora, depois que eu criei meu painel, eu vou publicar ele, porque eu preciso compartilhar ele com outros usuários. Por enquanto ele está na minha máquina só. E aí eu tenho a opção de conectar no meu servidor. Eu vou botar meu login e senha. Se a internet ajudar, foi. E aí aqui eu consigo dizer aonde que eu quero publicar o meu painel, em qual pasta, dar um título para ele e dizer o que eu quero publicar. Eu quero publicar só o meu painel, eu quero publicar todas as planilhas. E aí pronto, publicar, ele já vai para o Tableau Online ou Server, que é a plataforma de compartilhamento da Tableau. E aí lá é onde a gente vai conseguir compartilhar com os usuários e botar toda a parte de governança, tá? Eu não vou entrar hoje no detalhe no Tableau Server de como que dá para ele fazer no Tableau Online ou Server. Vou deixar isso para o segundo dia, porque a gente também vai publicar no segundo dia para explicar cada coisa que você consegue fazer dentro do painel lá depois de publicado, tá? Todas essas abinhas aqui. Hoje a gente não vai entrar nesse detalhe, a gente vai ver no segundo dia com mais detalhe isso. E no final do segundo dia a gente também vai ver sobre melhores práticas de visualização com o André Piotto. Então aqui, só para vocês verem, eu tenho aquele painel que eu criei dentro da web, né, que é dentro do meu servidor, e agora eu vou conseguir fazer com que outras pessoas da empresa consigam ver esse painel e também interajam com ele, né? Não basta você criar e ficar para você. O intuito é você, dentro de uma organização, compartilhar com outras pessoas. E é isso que
o Tableau também possibilita, com segurança, né, acima de tudo. Então, acho que é isso por hoje. Consegui mostrar, acho que um pouquinho das funcionalidades básicas do Tableau, como cria um painel, como cria indicadores. E no segundo dia vocês vão ver bem mais detalhado a criação de um painel. A gente também vai trabalhar com a base do Covid, vamos compartilhar, vai ser bem legal o segundo dia, bem mais detalhado para quem quer entender a criação de painel mais a fundo, vai ser bem interessante. E vocês vão ver outros tipos de gráficos também, tá? Acho que é isso. André, quer complementar com alguma coisa? Eu adorei, sensacional. Menos de uma hora você conseguiu desenvolver um dashboard aí e ainda dar uma aulinha básica dos conceitos básicos de criação, tipos de conexão. Até eu gostei que você fala um pouco de como que funciona o Tableau por trás. O Tableau utiliza muito a parte de neurociência visual. Então, quando você arrasta e solta uma pílula de tempo, de datas, ele automaticamente traz as melhores práticas visuais para o dado do tipo data, que é diferente do dado geográfico. Então, é super interessante como o Tableau nos ajuda a desenvolver uma melhor prática, sem a gente tem que conhecer isso. Então, achei sensacional, Monique. Travou a voz. André, tá aí? Bom, gente, não estou conseguindo escutar mais o André, mas acho que por hoje é isso. Vocês conseguiram ter uma ideia de como que é o Tableau, de como que ele é visual, fácil, como você consegue criar um painel fácil e rápido, né? E de maneira que responda os seus insights e de forma visual mesmo. Acho que por hoje é isso. Se o André não tiver conseguido responder as perguntas de todo mundo, no segundo dia a gente vai respondendo. E aí, se por acaso não der para responder no segundo dia, o tempo ficar apertado, eu mando um e-mail para vocês e aí eu vou respondendo qualquer coisa também por e-mail depois do segundo dia, se a gente não conseguir, tá? Se tiver muita pergunta. Beleza. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Até quarta. Espero que todo mundo consiga assistir a sessão. E, ó, gente, não esquecem, tem que se inscrever nos 2 links que a gente passou. Não adianta se inscrever só no primeiro. Tem que ser no primeiro dia e no segundo, tá? Se você só se inscreveu no dia de hoje, você não vai conseguir entrar no segundo dia, tá? Se inscreve lá no segundo, que eu vi que tinha gente que não se inscreveu nos 2. Só para relembrar isso. Vai lá e se inscreve. Então tá, gente. Beijo. Bom dia aí para todos. Bom trabalho. E até quarta-feira, hein? Tchau, André. Tchau, tchau. Tchau.